Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos aprender a determinar cargas formais e qual a estrutura mais provável de uma molécula, mas sem utilizar fórmula. Vamos começar então? Então, a primeira coisa que você precisa lembrar sobre carga formal é que ela considera as ligações 100% covalentes. Então, quando os elétrons estão sendo compartilhados, são compartilhados de forma igual, 50% para cada um dos átomos envolvidos. Isso a gente não pode esquecer e é super importante para a gente considerar e calcular carga formal sem auxílio de nenhuma fórmula. Nós vamos utilizar como exemplo a molécula de CO2. E o dióxido de carbono tem duas estruturas de Lewis possíveis, uma com oxigênio como átomo central e a outra com carbono como átomo central. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, links aqui do canal sobre estruturas de Lewis, sobre como construir estruturas de Lewis de maneira bem fácil. Bom, para o CO2, a gente tem essas duas possibilidades de estrutura, mas para que a gente possa determinar a carga formal sem auxílio de fórmula, há necessidade da gente saber, ter consciência de elétrons de valência desses átomos envolvidos, do oxigênio e do carbono. Na tabela periódica, a gente consegue verificar que o carbono tem número atômico 6 e o oxigênio número atômico 8. Nós vamos fazer aqui então, ó, carbono é 1s2, 2s2, 2p2, seus 6 elétrons, e o oxigênio 1s2, 2s2, 2p4. E aí a gente consegue, com a configuração eletrônica, saber o número de elétrons de valência de cada um. 4 para o carbono e 6 para o oxigênio. São essas informações que nós vamos utilizar para calcular a carga formal sem fórmula. O que a gente vai considerar então? Que o oxigênio isolado tem 6 elétrons e o carbono 4. Tudo aquilo que destoar disso, né, se o oxigênio ou carbono na ligação química estiver com elétrons a mais ou a menos, vai influenciar na carga formal. Então, nós vamos começar pela estrutura número 1. Na estrutura 1, nós temos do lado esquerdo o oxigênio fazendo duas ligações, só que ela é 100% covalente. Ou seja, se eu tenho 4 elétrons sendo compartilhados, 2 elétrons são do oxigênio da esquerda e os outros 2 são do oxigênio da direita. Então, o oxigênio, especificamente aqui do lado esquerdo, está com 2 elétrons aqui da ligação, mais 4 elétrons que são pares isolados. Como consequência, ele tem um somatório de 6 elétrons. Esse oxigênio tem o mesmo número de elétrons dele isolado, ou seja, 6 elétrons de valência. Então, nesse caso, a carga formal será 0, porque ele tem os 6 elétrons dos 6 requeridos para ele ficar com a valência original. Já o oxigênio do meio está compartilhando 2 elétrons do lado esquerdo e 2 do lado direito. E aí, o que vai acontecer com esse oxigênio? Ele está com 4 elétrons de valência e ele deveria ter 6. Então, ele está com um déficit de elétrons. Então, a carga formal, nesse caso, ficará mais 2 para o oxigênio no centro. O que acontece então com o carbono? O carbono deveria ter 4 elétrons de valência, mas ele está fazendo duas ligações, ou seja, ele fica com 2 elétrons aqui, mais 2 pares isolados, ou seja, ele está com um total de 6 elétrons de valência. Ele deveria ter 4 e está com 6. Ele está com uma sobrecarga de elétrons, vamos chamar assim. Então, a carga formal no carbono está como menos 2. Na estrutura do lado direito, vou colocar estrutura 2, nós temos o carbono como átomo central. O oxigênio do lado esquerdo está com os 2 elétrons da dupla, que está sendo compartilhado com o carbono, mais os 2 pares isolados, num total de 6 elétrons de valência. Ou seja, ele tem 6 elétrons de valência quando está ligado e 6 quando está isolado. A carga formal resultante aqui é 0. Vamos falar agora do carbono. O carbono ele está fazendo 4 ligações, portanto, ele tem 4 elétrons de valência. Quando ele está isolado, ele também tem 4 elétrons de valência. Então, eu não tenho residual de carga.
O que acontece aqui é que a carga formal será 0. 4 elétrons de valência, 4 elétrons na ligação. Então, para o oxigênio do lado direito, nós temos o mesmo ambiente eletrônico do oxigênio do lado esquerdo. Ele vai ficar com 2 elétrons relativos às ligações e mais 2 pares desse lado. Então, eu fico com 6 elétrons de valência também para o oxigênio da direita. A carga formal dele será 0. Então, eu tenho todas as cargas formais zeradas para a molécula de CO2 do lado direito. Como consequência, essa aqui vai ser a mais favorável. É aquela que eu tenho, né, cargas formais o mais próximo possível de 0. É importante ressaltar que, independente de qual é a ordem, né, se o oxigênio é central ou carbono é central, quando a gente soma as cargas formais, o residual tem que ser igual à carga da molécula. Então, se eu tenho da espécie, né, no caso eu tenho uma molécula neutra, que é o CO2, então quando a gente soma as cargas formais tem que dar 0. Assim como aqui a gente soma, né, 0 mais 0 mais 0 igual a 0. Tá? Então, se for uma espécie com carga negativa, o residual tem que dar negativo. Se for um cátion, o residual tem que ser positivo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal. Aproveita para ativar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!